Em uma manhã de sábado, eu decidi correr às 5h30 da manhã. Normalmente eu gosto de fazer isso porque sábado eu faço os treinos longos. Correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Eu gosto de correr treinos longos no sábado. Normalmente eu treino nesse horário porque eu vejo o nascer do sol. Lembro que na época eu estava me preparando para a minha meia maratona, que eu participei no mês passado. Foi uma experiência incrível. E depois desse treino, algo que eu fiz foi abrir uma caixinha de perguntas e responder as perguntas dos meus seguidores, que inclusive é algo que eu faço muito. E uma das perguntas que eu recebi de um seguidor foi o seguinte: Luso, como é que eu estou a trabalhar mesmo não vendo o resultado e continuo mesmo assim no processo? E sendo bem sincero, é isso que acontece com muitas pessoas. A pessoa começou a treinar, começou a trabalhar, começou a realmente decidir mudar de vida, mas ela não vê os resultados a curto prazo. Por isso é que nesse vídeo eu vou passar 5 hábitos que vão te ajudar a ser mais constante na tua rotina. Dentro dessa pergunta, desse seguidor que eu recebi lá no Instagram, eu criei um método, que é o método CTG. Clareza de onde tu queres chegar, trabalho e gratidão. Clareza de onde tu queres chegar é o local que vai te imaginar que tu pretendes chegar. Por exemplo, tu queres ser um grande criador de conteúdo. É um exemplo? É. É um local que tu visualizaste? É. Mas tu precisas trabalhar. Nada adianta tu querer ser um bom criador de conteúdo se tu não crias conteúdo, se tu não gravas stories, se tu não faz uma caixinha de pergunta. Vai ser criador de conteúdo? Vai. Mas vai faltar um diferencial. Então vais precisar trabalhar. E para além do trabalho, vais precisar da gratidão. Tem muita pessoa que tem talento, que tem trabalho, mas ela não agradece. Eu, por exemplo, tenho um hábito que eu faço todos os dias, hoje em dia, que é listar 5 coisas que eu sou grato. Eu pego no meu caderno de gratidão e escrevo: eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pela minha sabedoria, eu sou grato pela minha disciplina. Eu escrevo normalmente 5 coisas. Isso me ajuda a tornar presente com aquela tarefa. Porque às vezes com a correria, com treino, com empreendedorismo, qualquer coisa da tua vida, nós acabamos por valorizar pouco aquelas coisas que nós já conquistamos. Então, a primeira dica que eu passo para ti é o método CTG. Aplica esse método na tua rotina, que com certeza vai te ajudar muito. Além desse método que eu acabei de comentar aqui contigo, eu selecionei mais 4 pontos que eu vou partilhar contigo ao longo do vídeo. O segundo ponto é a escala de prioridades. Tudo bem que tu queres evoluir, tudo bem que tu queres ser constante, mas quais são as prioridades na tua rotina? Existe uma regra, que é a regra de Pareto, que é o 80% e o 20%, que diz o seguinte: 80% dos teus resultados depende de 20% dos teus comportamentos. Vou dar exemplo da leitura. Tu definiste que esse mês vais ler um livro. Tu estás todo motivado que vais ler um livro, mas aí o que acontece? Tu ficas vários e vários dias sem ler o livro. Ficas no TikTok, ficas distraído e com o passar do tempo ou com o passar do mês, tu acabas por não ler um livro. Então, tu precisa estabelecer prioridades na tua rotina. Quais são as prioridades que tu vai estabelecer? É verdade que tu queres ser constante, mas para seres constante, vai precisar estabelecer prioridades. Nesse momento da minha vida, eu preciso trabalhar mais em relação de desfrutar. Desfrutar, o que eu quero dizer, é ir para as festas, celebrar toda hora. Não. Desfrutar, que eu quero dizer, é aproveitar o processo, valorizar as pequenas vitórias, que eu ainda vou falar ao longo desse vídeo. Então, na tua rotina, tu precisa estabelecer prioridades. Tu queres ler mais livros? Ok. Quais são as distrações que te impedem de ler mais livros? Tu queres treinar? Tudo bem. Mas quais são as distrações? É realmente a escala de prioridades. Porque nada adianta tu sonhares em ler 10 livros, 20 livros ao longo do ano, se os teus comportamentos e as tuas prioridades estão em outras distrações. E por falar em distrações, eu coloquei o terceiro ponto, que é: seja intencional. Estamos em maio e 33% do ano já passou. E algo que eu quero partilhar aqui contigo é o seguinte: no começo do ano, muitas pessoas disseram que vão começar a treinar, vão começar a aprender inglês, vão começar a produzir conteúdo, vão mudar os seus hábitos, mas aqui entre nós, quantas e quantas pessoas foram constantes ao longo do tempo? Tu precisa ser intencional. Nada adianta tu teres vontade de ler um livro, mas como esse livro vai te ajudar? Digamos que é um livro de empreendedorismo ou de hábitos, que inclusive eu estou a ler esse livro aqui, Indistraível. Tu queres aprender mais sobre hábitos, mas na tua rotina, tu estás a ser intencional com esse livro que tu estás a ler?
ou estás a ler esse livro só para dizer que leste esse livro? Então, tu deve ser intencional. Por que é que tu queres começar a treinar? É para emagrecer? É para melhorar o teu corpo? Seja o físico ou o mental. Entender realmente o porquê de fazer as coisas. Lembra quando eu falei há 30 segundos atrás das pessoas que no começo do ano estavam muito motivadas? Elas não foram intencional naquele hábito. Elas foram levadas pelo efeito manada. E quando tu és levado pelo efeito manada, vais começar um hábito durante um dia, 2 dias, 3 dias. Mas depois, com o passar do tempo, tu vais parar de fazer as coisas. O quarto ponto que eu selecionei para esse vídeo é: celebre as pequenas vitórias. Se estás a chegar aqui no meu perfil agora no YouTube, eu alcancei a marca de 10 mil seguidores lá no Instagram. E hoje, algo que eu fiz para celebrar essa pequena vitória é: fui aqui à pastelaria, comprei o pastel de nata e celebrei. Eu nesse momento estou na minha melhor fase lá no Instagram. Alcancei mais de 1 milhão de contas de maneira orgânica no Instagram. Meus mentorados estão a mostrar muito resultado. Sem contar o desafio de 100 quilômetros em 2 semanas que eu fiz nos últimos dias. Eu realmente estou na minha melhor fase. E para não ficar só a trabalhar e ficar frustrado ao longo do tempo, eu coloco uma pequena vitória. Essa é a lei do merecimento. E tu na tua rotina é a mesma coisa. Como é que tu vai ser constante em uma tarefa se não valorizaste um passo que tu tomaste, um novo troféu que tu conseguiste, uma nova pequena vitória que tu conseguiste, seja fazer mais flexões, conseguir correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, obter um conhecimento novo? Então, se tu estás a evoluir, coloca uma pequena vitória na tua rotina, algo fora do padrão. Por quê? Porque tu mereces. E quando tu fazes essas coisas na tua rotina, o teu cérebro vai entender que sim, é realmente possível. Sim, valeu a pena trabalhar. Por quê? Porque tu trabalhaste e tiveste uma recompensa. E o nosso cérebro funciona dessa maneira, meu querido soldado, ou querida soldada que está assistindo esse vídeo. O nosso cérebro quer ficar no conforto. Mas quando tu fazes o contrário do conforto, que é o desconforto, na tua rotina, e tens um resultado, tu mereces te premiar. E como é que tu vais te premiar? Com uma pequena vitória. O quinto ponto que eu guardei para esse final desse vídeo é talvez o ponto mais importante, que é o descanso. É necessário descansar. Eu, por exemplo, treino todos os dias da semana. Treino de segunda a sábado. Mas domingo eu não treino. Domingo é o meu dia de descanso. Talvez no teu caso, pode ser, por exemplo, o trabalho. Trabalhar é bom? É. Tiveste vitória no trabalho? Tiveste. Mas tenta descansar um pouco. Porque descansar, querendo ou não, vai te ajudar a estar presente realmente no momento. Descansar vai te ajudar a valorizar o esforço que tu tiveste. Eu sei que de vez em quando dá vontade de trabalhar a mais. Dá. Mas descansar também é necessário para recarregar as energias e voltar mais forte. Vou dar exemplo meu. Na corrida, tu um dia de descanso vai te ajudar muito. Por quê? Vai ajudar a tua mente, vai ajudar o teu corpo. Consequentemente, será uma reflexão até não, recuperação muito mais rápida. Esses foram 5 pontos ou 5 hábitos que eu faço na minha rotina para ser mais constante, seja na produção de conteúdo, seja nos livros, seja aqui na internet. E falando aqui na internet, eu vou deixar o link da minha newsletter aqui na descrição. Eu compartilho experiências minhas, dicas que eu vivo normalmente todos os dias ou todas as semanas. E no final de cada newsletter eu tenho deixado sempre os podcasts que eu ouvi ao longo da semana, os livros que mais fizeram sentido para mim, as palestras que eu assisti. Então, para além do conteúdo da newsletter, eu deixo sempre um bônus. E se tu chegaste até o final desse vídeo, eu vou recomendar aqui 2 vídeos que talvez tu possas gostar. E nos vemos no próximo vídeo.